Bom, a questão A da terceira pergunta pede qual a área superficial específica de uma partícula cúbica. Ele dá as dimensões dessa partícula cúbica como sendo 20 centímetros de todos os lados. Então, 20 centímetros de altura, de comprimento e largura. E essa partícula pesa 1 grama. Nós sabemos que a fórmula da área superficial específica é a área dividido pela massa. Nesse caso, então, a área superficial específica vai ser a área de um quadrado e lado vezes lado. Portanto, 20 vezes 20, divididos por 1 grama. A área superficial específica vai ser 400 centímetros quadrados por grama. Porém, essa área superficial específica corresponde à área de uma única face desse quadrado, porque a área usada aqui nesse cálculo é de apenas um lado, é apenas uma das faces. Como uma partícula cúbica tem 6 faces, nós devemos multiplicar esse valor por 6 faces. Assim, a área superficial específica dessa partícula é igual a 2.400 centímetros quadrados por grama. A questão B pergunta o que aconteceria com a área superficial específica se nós dividíssemos esse quadrado grande em quadradinhos pequenos de 4 centímetros de lado. 20 dividido por 4 dá 5. Então, na altura, no comprimento e na largura, nós teríamos 5 quadradinhos de 4 centímetros. Ou seja, 5 quadradinhos vezes 5 aqui, vezes 5 aqui de comprimento, então 5 vezes 5 vezes 5, nós teríamos 125 quadradinhos de 4 centímetros de lado. Assim, a área específica de um quadradinho, então a ASE de um quadradinho seria 4 vezes 4 dividido por 1, e daria 16 centímetros quadrados por grama. Isso vezes 125 quadradinhos, vezes 6 faces. Porque 125 nós temos aqui, nesse sentido e nesse sentido, vezes 6 faces. Portanto, isso daria uma área superficial específica de 12.000 centímetros quadrados por grama. Comparando as duas, nós podemos ver que a área superficial específica de um quadradinho pequeno é muito maior do que a área superficial específica de um quadrado grande. A outra pergunta é: quanto aumentou da primeira partícula, quanto a área superficial específica aumentou da primeira partícula para a segunda partícula, mas em porcentagem? Como é que a gente pode calcular isso? Nós podemos considerar a área superficial específica da segunda partícula equivalendo a 100% e a primeira partícula equivalendo a x. Isso dá 20%, ou seja, 2.400 é 20% de 12.000, ou 20% de 12.000 corresponde a 2.400. Para saber o quanto aumentou daqui para cá, nós podemos fazer 100 menos 20
que dá 80%. Isso significa que a segunda partícula é 80% maior que a primeira partícula, ou seja, a área superficial específica aumentou em 80% da primeira para a segunda partícula. A última pergunta quer saber como a área superficial específica influencia no solo. Pois bem, quanto maior a área superficial específica, maior vai ser a superfície de contato da partícula com as outras partículas. Vai ser maior a superfície de contato entre elas. Então, a área superficial específica influencia na CTC, na absorção de nutrientes, na estrutura do solo e na floculação dele. Por exemplo, em solos argilosos, por terem partículas de menor diâmetro, possuem uma área superficial específica maior que solos arenosos. Assim, a argila vai ter partículas com maior superfície de contato para interagir mais entre si. Então, as partículas de argila interagem mais entre si, permitindo maior floculação e agregação, interferindo na estrutura e na porosidade do solo, tendo mais cargas disponíveis para CTC, para interagir na troca de cátions, vai ter, consequentemente, maior absorção de nutrientes, cátions, íons, enfim, que são retidos por essa CTC, então por isso é uma maior absorção de nutrientes. Aí os solos arenosos, por terem uma área superficial específica, vão ter baixa CTC, que vai ter pouca superfície de contato das partículas para interagir umas com as outras, uma estrutura mais ou menos, não muito desenvolvida, porque nós sabemos que a estrutura do solo depende muito das cargas e da aproximação das partículas, da floculação, das cargas e da interação entre as partículas, e também uma baixa absorção de nutrientes, já que a CTC é pequena, também é baixa.